E agora você vai curtir mais um corte aqui no Arquibancada Tricolor. E se você quiser encontrar tudo que a gente falou nesse bate-papo, acesse o link aqui embaixo na descrição. Vambora! Vamos falar do Alexandre, né? Porque ele dá uma sonora na despedida dele ali da Juventus, falando que ele fala: o próximo desafio, como sempre, eu darei o meu melhor, independentemente de onde estiver. Por qual time, nada foi decidido ainda, mas tenho certeza que serei feliz na minha próxima casa. E a gente viu, principalmente na semana passada, o nome do Alexandre ficando muito quente, né? Acompanhando a imprensa que cobre o São Paulo e tudo mais. E a gente viu também a renovação do Wellington ficando quente, né? O Zubeldia gosta do Wellington, conversou com o Wellington e parece que deu uma destravada nessa negociação. Não tem nada encaminhado nem fechado em nenhum dos dois lados. Mas parece que está andando um pouco melhor agora a situação do Wellington. E aí eu queria escutar de vocês, meninos, e pedir para o chat também mandar aí o que eles pensam. Com o Wellington ficando, e até levando em consideração a reflexão que a gente fez de nomes de peso, vocês acham que ainda é um investimento que vale a pena, um risco que vale a pena? A gente já debateu em outros programas a questão das lesões, né, de ritmo de jogo, do calendário aqui ser mais apertado. Então, vocês acham que tem espaço para os dois? E assim, imagino que o Wellington como banco de reservas, ou talvez vale, então, apostar mais no Wellington, quem sabe formar melhor ali o Patrick e deixar essa ideia de Alexandre um pouco do lado. O que você acha, Sim? Pode começar você. Pri, planejamento, seja ele financeiro, seja ele de jogos, seja ele de treino, tudo. Primeiro, planejamento. O caso Wellington foi uma falha de um planejamento no passado. Então, agora eles estão tentando corrigir essa falha pela falta de opções no mercado. Então, se melhorou, se eles conseguirem dar a volta, conseguiram chegar num acordo, ponto positivo para a diretoria, corrigir um erro que foi feito no passado. Com o Alessandro vindo, eu acredito que o Wellington é importante, ele e o Patrick são importantes, com o Alessandro e sem o Alexandre. Aí entra no planejamento financeiro. É saudável contratar o Alexandro? O número é bom para isso? A gente consegue fazer, contratar o Alexandre? Que fique claro, não é o Alexandre que saiu do Santos, tá? Aquele menino com muito vigor físico, com muita força, com muito recurso. É um Alexandro que vem há tempo sendo o quarto homem da linha defensiva lá de trás, que muitas vezes atua como o terceiro zagueiro pela esquerda da Juventus. É um Alexandro de uma idade mais avançada, um baita jogador, muito mais experiente, com nome, com bagagem, tudo. Dito isso, é saudável financeiramente que ele venha? É viável para nós assumir esse tipo de risco? Se a resposta for sim, e acredito que só o presida consiga dizer, Zuba, é saudável trazer o Alexandro para o elenco? A gente consegue incluir ele num planejamento que ele alterne, vamos priorizar Libertadores para o Alexandro. Então coloque nele na Libertadores. Ganhando ou perdendo, vamos utilizar o Alexandro na Copa do Brasil, que é importante. Ganhando ou perdendo, vamos utilizar o Alexandro de uma forma inteligente no Brasileiro para que não perca ele, para que ele não machuque. Dá para fazer isso? Dá. Então traz. Mas agora, se não for viável financeiramente, eu acredito que o único problema no caso do Alexandre é o financeiro, tá? Eu acredito que ele é bem caro, e aí eu não sei se o São Paulo pagar, eu acho que consegue, mas eu acho que vai se afundar numa dívida maior ainda, né? Talvez não seja o momento, talvez seja o momento de alternar entre o Wellington e Patrick ali, até achar uma opção mais custo-benefício melhor que o próprio Alexandre. Mas, de novo, fique claro, baita jogador. Se tivesse um patrocínio master gigante que conseguisse pagar o salário do cara sem se afundar em dívidas, traz ele na hora. Se não der, planejamento financeiro primeiro, porque eu acredito que dentro do campo ele vai entregar mais que o Rames, mais que muita gente que vê. Gu, que é que você... Antes, vamos até só responder esse superchat aqui, porque, obviamente, a gente sempre dá preferência para quem fortalece aqui com o superchat. O Roger pergunta se o São Paulo pensa em redirecionar o salário do Rames para outro meia. E aí ele fala que o Oscar seria interessante porque está em fim de contrato e tentando rescindir antecipadamente. Eu não sei nada do São Paulo buscando o Oscar. É claro que é um nome que sempre tem um interesse ali, pelo que já aconteceu,
mas não existe nada com o Oscar nesse momento, e eu não acho que seja assim a conta, né, meninos? Vou pegar daqui e botar aqui. Não é bem assim que funciona, até porque você está no negativo, você está devendo, né? E não sobrando. Então, eu imagino que não seja um comportamento que a diretoria pretende fazer. Você concorda, Gu? E aí pode complementar, se você acha que precisa trazer o Alexandre com o Wellington ficando. Se você está com dificuldade de pagar um salário desse tamanho, e o São Paulo vem no momento, claro que melhorou já um pouco, mas ainda tem problemas financeiros, esse ano precisa vender, ano passado teve déficit de novo no balanço, mesmo com o recorde de público, mesmo com o recorde de arrecadação, título da Copa do Brasil e etc. Então, ainda não é um mar de rosas, muito longe disso. Então, você pegar esse valor e passar para outro jogador numa posição que a gente já tem, né, cara? Hoje a gente discute, claro, não, são características diferentes, mas hoje a gente discute, por exemplo, a utilização do Lucas com o Luciano, os dois juntos no time titular. Aí você vai trazer o Oscar, você vai pôr o Oscar em que posição para jogar? Mas aí passa o Lucas para ponta. A gente acabou de falar aqui, cara, o Lucas, ele já está numa fase da carreira e numa idade que ele não consegue manter as características que ele tinha antes. E ficar forçando o Lucas como ponta, correndo atrás de lateral, todo jogo, aí ele vai ter lesão atrás de lesão, como ele já vem tendo. Né? Não que ele machucou por causa disso, mas a gente tem que aproveitar um talento igual ao do Lucas na posição onde ele rende mais, né? Que para mim tá claro que é como articulador ali do time, né? Como um cara por trás do Caleri ali, quase como segundo atacante. Então, aí você vai falar em Oscar, vai falar em Vieto, como o São Paulo falou, esses caras estão entre os mais bem pagos do mundo, né, cara? É difícil imaginar uma situação assim. Em relação a... E aí tem mais aquela questão, né? Como o Oscar saiu do São Paulo, será que a torcida ia receber bem? Enfim, acho que tem muita coisa nesse pacote aí, acaba sendo um pouco arriscado. Sobre a lateral esquerda, eu acho que o São Paulo vem cometendo erros de planejamento nessa posição, já não é de hoje. Quando o Reinaldo saiu, o São Paulo negocia, o Reinaldo negocia o Léo Pelé também, na mesma situação, que eram dois que poderiam fazer essa lateral esquerda. Aí se falou assim que o São Paulo ia ficar com o Wellington como titular e o Lisieiro ia ser o reserva da posição. Cara, o Lisieiro não joga como lateral esquerdo há 200 mil anos. Nunca teve tanta característica, ele tem muito mais característica de um volante do que de um lateral. Porque aí o Lisieiro vai ser o lateral. Eu já estranhei muito naquela época. Falei, cara, não tem como dar certo isso. E aí, de fato, não deu. Aí o Wellington machuca, o São Paulo fica que nem louco atrás do lateral esquerdo, acaba contratando o Caio Paulista, que acho que na situação da contratação dele, ninguém achou uma boa contratação. Surpreendeu todo mundo, acho, com 2-3 meses muito bons ali. Mas foi uma sorte, não foi uma competência de planejamento. O São Paulo foi tirar o Caio Paulista, era o quarto reserva do Fluminense. Era um atacante que tinha virado um lateral com o Diniz. Então, ali já teve o primeiro erro de planejamento. Se o Wellington seria utilizado como titular naquele ano, antes de machucar, por que não procuraram o Wellington, então, lá atrás para poder renovar? Eu acho que naquela época, com certeza, o São Paulo conseguiria ter renovado com ele a um preço muito mais justo, muito mais dentro do que realmente são as possibilidades, e o São Paulo deixou esse bonde passar. Depois, contrata o Caio Paulista. Cara, o Caio Paulista ia ser comprado pelo São Paulo, pelo que consta, por 15 milhões de reais, 20 milhões de reais, ia ganhar um salário de 700 pau por mês, que é um pouco menos do que ele ganha atualmente lá no Palmeiras. Então, como que o São Paulo tinha dinheiro para oferecer isso pelo Caio Paulista, que já é mais velho que o Wellington, e apesar de ter feito uma boa campanha em 2023, nunca teve destaque a carreira inteira, e aí você tem um moleque lá de Cotia, que já era para ter sido seu titular se não machucasse. E aí, para ele, você continua pagando 80 mil por mês, que dizem que o salário do Wellington é 80 mil. Cara, 80 mil para um cara que já é praticamente titular de São Paulo há 2-3 anos aí, com idas e vindas. Então, deixou-se chegar numa situação em que o São Paulo ficou na mão do Wellington. Ele pode assinar um pré-contrato agora no meio do ano, e aí o empresário dele vem e fala, cara, você nunca foi valorizado lá, vamos tentar uma coisa melhor para você ganhar dinheiro. Agora, com o Zubeldia entrando no circuito, conversando com o Wellington, etc., parece que realmente as coisas estão se aproximando mais. Então, eu acho que a renovação do Wellington, apesar desse erro no passado de não ter sido feito lá atrás, seria um acerto agora. Eu acho que o Wellington é uma peça importante,
principalmente numa posição muito escassa no mercado, né? Não só no Brasil, como mundialmente. Então, ele tem características ali para o jogo do Zubeldia que eu acho que podem ser interessantes. Mesmo que o Wellington fique, eu acho que esse nome do Alexandro acaba sendo um nome interessante, claro, sem fazer nenhuma loucura financeira, porque a gente não está em situação de fazer isso, porque são características totalmente complementares, né? Como a gente tem na direita, por exemplo, o Rafinha e o Igor Vinícius. Você tem o Rafinha, que é um cara mais para montar uma linha de 4, você soltar o teu meio campo, ele vai ser um lateral mais construtor, não vai ser um cara que chega tanto lá na linha de fundo, e o Alexandro seria mais ou menos a mesma coisa do lado esquerdo. Ele seria mais ou menos a característica que o Rafinha tem, com um pouco mais de vitalidade, que ele acabou de fazer 33 anos, o Rafinha já é mais velho, e o Wellington seria esse cara mais agudo, assim como na direita é o Igor Vinícius. Então, acho que se couber dentro de um orçamento, que o São Paulo não faça uma loucura, até porque não faz sentido nenhum você pagar essa bala por um lateral, com todo o respeito, com toda a importância de um lateral no time e tudo mais, mas não é um cara que vai te entregar 30 gols por temporada, então não faz tanto sentido fazer loucura. Mas se couber no orçamento, o Alexandre acabou de fazer 33 anos, ele ainda está numa idade ok, não é nenhum jovem, mas está numa idade ok, e acho que ele oferece, em termos de composição de elenco, uma característica diferente do que a gente tem, inclusive uma alternativa para, de repente, São Paulo montar uma linha de 3, ele fazer um zagueiro pelo lado esquerdo ali, seja iniciando o jogo, seja no meio do jogo que tenha necessidade. Então, a liderança, comprometimento tático, o cara ficou 10 anos na Juventus, é o segundo estrangeiro com mais jogos pela Juventus, então tudo isso tem que ser reconhecido, não é um cara que vai, não é um qualquer, né, numa posição muito carente. Então, acho que, resumindo, se couber no orçamento e mesmo que o Wellington renove o contrato, eu tentaria ir atrás sim, desde que não seja feita nenhuma loucura financeira. Tá aí, então, a opinião do nosso Gustavo. Bom, você ficou aí com mais um corte aqui do Arquibancada Tricolor, então se você gostou, clica aqui na descrição, tem um link para a versão completa, aí você deixa seu comentário, seu like e se inscreve no canal.